A primeira vez que o nome Rox the Shebeck foi mencionado na obra foi no capítulo 957, bem no meio da saga de Wano. Aproximadamente 200 capítulos depois, no 1154, Oda finalmente revela o lendário capitão. Mais que isso, ele é pai de Barba Negra. Mas por que essa revelação chegou agora? Seria simplesmente pela semelhança na feição de ambos? Muito óbvio, não daria para esconder? Ou será que finalmente o Oda quer despistar a ideia que ele possa ser também parecido com o Bug? Afinal, confirmando que ele é pai de um Yonkou, por exclusão você também estaria admitindo que ele não é pai de nenhum outro. A revelação de Shebeck nesse ponto crítico da história não é à toa. Agora, os fatos estranhos rodeando Barba Negra podem ter algumas explicações ainda mais interessantes. Rox the Shebeck e Mu Nerona, ambos unidos por uma verdade macabra, a ambição em se tornar rei do mundo. Mas algo ainda mais bizarro pode unir os dois. Ambos habitam corpos que não eram seus originais. Rox ainda está vivo e, com isso, o seu sonho em se tornar rei do mundo também. Como? A resposta talvez esteja numa fruta que foi o principal alvo de um dragão celestial caído, o lendário pirata Don Quixote do Flamingo. Sim, a Op Op no Mi de Law pode ser a chave que conecta Shebeck a Imu e, principalmente, Barba Negra ao trono do rei do mundo. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve, vamos falar algumas teorias aí que estão brotando de maneira insana, a gente tem muito o que comentar, Op Op no Mi, da onde vem o Chique, outros detalhes do último capítulo, então segura a onda, Shebeck revelado e mais. Alan, chama a vinheta. Vamos começar sobre uma bem legal, porque uma figura misteriosa não confirmada que a gente nem imaginava que existia, na verdade deve ser um pirata lendário que está bem presente na história atualmente. Porque nesse mesmo capítulo 1154, mais precisamente no volume 38 da história de capa do Yamato, temos o túmulo de um herói nascido no West Blue e criado em Ringo. Curiosamente, no último quadro do mesmo capítulo, nos deparamos 48 anos no passado com a figura de Shiki, carregando duas katanas e vestimentas típicas de Wano. Coincidência? Pode ser. O Shiki no Strong Road já tinha essa roupagem tipicamente japonesa, só que na época a gente não tinha conhecido o Wano, a gente nem sabia exatamente que existia essa terra em One Piece, ainda era uma espécie de um mistério. Por isso que eu acho que muita gente não comentou tanto na época que saiu o Strong Road. Só que depois que começou o Wano, depois que referenciaram o Shiki mais algumas vezes, isso acabou ficando mais claro. Só que dessa vez está muito insano. Porque durante o ano, a velha Higurashi, até então líder do clã Kurozumi, revelou ter em sua posse o rosto do Shiki. Acontece que a Higurashi era a antiga usuária da Mane Mane no Mi, a fruta atual do Bon Clay, que vimos pela primeira vez lá em Alabasta. Mas durante o flashback do Oden em Wano, que se passa pós God Valley, né, porque o Oden vai para a tripulação do Barba Branca e depois para a do Roger, isso tudo acontece já, né, pós Shebeck, a velha Higurashi tem lá o rosto do Shiki. Ou seja, ela já tinha encontrado ele e tocado no rosto dele pessoalmente. Não era nada insano na época imaginar que o Shiki, por ser um pirata famosíssimo do passado, por ter participado de God Valley, pode ter simplesmente passado por lá e, quem sabe, interagido com a Higurashi de alguma maneira. No entanto, agora com o Shiki aparecendo 48 anos atrás, com as vestimentas de Wano, com duas katanas que parecem ser de alta graduação, antes mesmo do Shebeck ser conhecido como o capitão do Rox, isso levanta mais a nossa orelha para outra opção. Ele é o herói nascido no West Blue e criado em Ringo que vimos no volume 38 da história de capa do Yamato. Isso aí simplesmente faz sentido. Assim como as suspeitas do Yaru relacionadas ao governo mundial e o que eles realmente sentem a respeito dos gigantes, faz muito sentido. A gente comentou no último review. As figuras congeladas de Punk Hazard com certeza são os gigantes, ou no mínimo parte desses gigantes fundadores da Gareira, desaparecidos há séculos e usados pelo governo mundial para seus experimentos de gigantificação artificial. É muito doido, porque logo no início de Water 7, quando o Luffy tá chegando, a primeira coisa que eles comentam é o quão grande é aquele lugar. Faz sentido que originalmente o Water 7 pode ter sido criado pelos próprios gigantes ancestrais como lugar onde eles criavam essas grandes embarcações.
faz sentido que Noah tenha saído diretamente do conhecimento que passou por Water 7. Mas agora vamos falar sobre a teoria insana que nos últimos 2-3 dias ganhou muita popularidade desde que começaram os vazamentos do capítulo. Shebeck com a Op no Mi. Eu quero deixar 2 coisas bem claras. Primeiro, o principal motivo de eu estar comentando é porque está muito popular. Tanto nas redes sociais verticais, quanto no Twitter, quanto em outros lugares da comunidade. A gente tem que comentar porque, às vezes, uma teoria pode, quem sabe, virar um headcanon maluco da galera. E, em segundo lugar, essa teoria até que dá um coro bem legal para a ideia do Barba Negra grávido do Shebeck. E, apesar de eu ser muito ridicularizado pelas minhas teorias mais malucas, eu sou um grande apoiador do meu grande colega de canal e tô aqui dando uma força. Lipe, estamos juntos, Barba Negra está prenho. Durante Dressrosa, o lore revela que seus poderes carregam uma técnica final, a cirurgia perene, onde o usuário entregaria sua vida em troca de dar a vida eterna para o seu alvo. E aí temos o grande incidente de God Valley 38 anos atrás. Pela cronologia da história, o Barba Negra hoje tem 40, então ele ia ter mais ou menos 2 a 3 anos de idade. Agora vamos imaginar um cenário hipotético. Após God Valley, Shebeck tá para bater as botas. Digamos que ele tenha tomado uma ferida mortal, seja do Roger com a Ace, ou quem sabe até a do próprio Garp. Simplesmente ele deve ter tomado uma surra, porque a gente tá falando de 2 personagens mais fortes da história de One Piece combinados. Fora que o resto da tripulação dele parecia estar muito ocupada com outros objetivos. A gente vê no flashback do Kuma a Big Mom querendo as frutas de God Valley. E a gente sabe também que pós God Valley, cada um tocou o seu próprio barco, meio que literalmente. O Barba Branca abre a própria tripulação, o Chique também, a Big Mom também, o Kaido também, e o Shebeck fica esquecido pela história. Mas estamos falando de Rox de Xebec. Talvez ele tenha conseguido escapar com vida disso tudo. E na sua vida, sabendo o que ele sabe, ele só tinha uma solução. Tá, galera, nessa hipótese, o Shebeck tem a Op no Mi. E ele, que aparentemente pode ter até um background aristocrático real, porque ele estava presente no dia que o Harold falou contra o governo mundial há 56 anos atrás. Ele matou o almirante que provavelmente estava vindo matar o Harold. Como que ele estava nessa reunião? Será que ele era o guarda-costas de algum rei, algum outro soldado, ou ele mesmo seria um rei? Eu acho que essa opção é mais interessante. Enfim, independente, eu acho que o Shebeck devia saber muito sobre o mundo, e esse flashback agora de Elbaf vai revelar isso. Então, digamos que o Shebeck soubesse sobre a cirurgia perene, e soubesse sobre os limites da Op no Mi. Mas aí que tá, tem um twist que talvez ninguém esperasse ainda. E o Shebeck sabe que aquela é a sua melhor e única chance. Talvez algo que tenha sido perdido na conversa entre Law e Doflamingo é que a cirurgia perene não funciona para o alvo da habilidade. Na verdade, ela funciona para o usuário da fruta. Ela mata a pessoa que o cirurgião transfere a personalidade, como se fosse um chambros sem troca. Naquele dia fatídico, Shebeck teria colocado seu próprio coração dentro do corpo do jovem Barba Negra e simplesmente tomado conta do corpo do seu filho. Dessa maneira, o corpo original de Shebeck morreria, a fruta reencarnaria pelo seu processo natural, mas a vida dele se estenderia porque o seu coração estaria dentro do corpo do filho. E pro lore casar mais ainda com a teoria do Lipe, faz sentido que o Barba Negra não tenha morrido nesse processo. Na verdade, que eles tenham dividido de corpo. Lembra que o Tite não dorme nunca? Quem sabe, quando o Tite dorme, o Shebeck não está acordado. E assim, eles dividem o corpo e o Barba Negra sabe exatamente o que fazer e sabe exatamente qual é o seu propósito no mundo. Isso aí explicaria cada ação, cada movimento do Tite. Sem o Roger para rivalizar, ele poderia crescer, obter informações e ver cada passo buscando uma segunda era de domínio de Rox de Shebeck. E por isso ele teria 2 corações, 2 almas, 2 corpos, num só homem. Por isso também, a vontade dos homens, o sonho dos homens não tem fim. Talvez aquilo não fosse simplesmente Barba Negra. Na verdade, talvez aquilo fosse Shebeck clamando, porque sabe que ele estava vivendo uma vida, literalmente, dobrada. Eu sei que você tá falando que tá muito maluca. Calma, eu sei que tá muito maluca. Mas antes da gente trabalhar pra talvez refutar ou apontar os defeitos, vamos dar uma reforçadinha nela, vamos que vamos, porque tem mais coisa interessante. Porque tematicamente isso pode bater exatamente com o modus operandi do Imu. A gente sabe que os poderes dele do Dome Reverse parecem funcionar baseados na expectativa de vida dos seus alvos. Por isso, é confirmado que o Jay Garcia viveu por séculos e assim que teve seus poderes tirados, virou um esqueletinho.
Recentemente, amaldiçoando Dory e Brog com o pacto, ele também clamou pela expectativa de vida deles. Mas uma brecha na lei das Akuma no Mi pode ser a maneira que Imu conseguiu criar no seu jogo um poder ilimitado. Pensa comigo, se esse poder demoníaco do pacto do nome reverse é relacionado à expectativa de vida, e se o Imu tivesse uma expectativa de vida eterna para entregar para o pacto? E de alguma maneira esses poderes demoníacos que ele extrai através da expectativa de vida pudessem ser supridos pela sua própria cirurgia perene. Assim Imu teria poder ilimitado, um pacto onde o demônio não para de ganhar e ele também. Imu, com um corpo imortal, poderia trocar anos de vida por poder ilimitado para todo o sempre. E faz sentido ele ter essa habilidade, porque quando o Law e o Doflamingo estavam discutindo a cirurgia perene, era justamente no contexto do Tesouro Nacional de Marijoá. Muito possivelmente, esse tesouro seria a fonte dos poderes de Imu, que só pode ser usada por aqueles que sofreram a cirurgia perene. E já que a cirurgia perene é meio que um sequestro de corpo, isso daria força a outra teoria que é mega popular na comunidade, a teoria de que Imu, na verdade, obteve o corpo da Lily, que o Imu está possuindo a Nefertari dele, Li, até hoje. A Op no Mi pode ter sido a maneira ideal de obter o corpo da pessoa que Imu mais desejava e, ao mesmo tempo, manter o seu legado eterno. Assim como Shebek quer fazer, e por isso Sengoku no passado descreveu ele como alguém que queria se tornar rei do mundo. E, de certa maneira, essa é a essência da teoria do Barba Negra grávido. De alguma maneira, Shebek habita o corpo de Tite. Que de alguma maneira, Shebek habita o corpo de Tite. Isso realmente faz sentido. Mas, nessa teoria, a mecânica da Op no Mi me deixa com bastante dúvida por dois motivos principais. Motivo número 1. A questão do bebê. 38 anos atrás, o Barba Negra teria 2 anos de idade. Mesmo que um tempinho passasse, ou que o Shebek sobrevivesse tranquilo ao evento de God Valley, seria muito estranho imaginar que ele iria possuir um bebê de 2 anos e dividir o corpo com ele, mesmo sendo seu próprio filho. Vai rolar o quê? Um Mushoku Tensei em One Piece? Vai ter o bebezinho Barba Negra sendo o Shebek adulto, secretamente e tal, tomando... Entendeu? Essa parte da teoria é muito viajada pela questão da timeline. Porque se fosse um Barba Negra jovem, tipo assim, foi possuído com 10, 12 anos de idade, aí, né... um pouquinho melhor, mas um bebezinho, ele viveu bebê desde sempre, reviveu tudo e tal, 50% do cérebro, meio confuso, né, vai? E tem o motivo número 2, que também me pega muito. Ninguém mais lembra do Shebek? Durante o ano, o Law, que é mega famoso por todo mundo e que é conhecido como literalmente o cirurgião da morte, lutou de frente contra o Kaido e a Big Mom por vários e vários capítulos. E eles nitidamente viram 300 aplicações diferentes dos poderes da Op no Mi. Só que eles nunca comentaram, tipo, é o poder do Shebek. Deve ser um poder hiper icônico. Quem bate o olho lembra. O Shebek foi visto pela Marinha, foi visto por grandes Yonkous, por grandes piratas, por Rayleigh, por Roger, por Garp. E o Law já foi visto por muitos desses personagens também. Então, ninguém comentar, ninguém falar nada seria muito estranho. Eu acho que dá uma verdadeira enfraquecida nessa teoria. Agora, passando um pano, não seria a primeira vez que o Oda tira alguns diálogos da história de propósito para tornar algum mistério impactante no futuro. Só que acho que dessa vez vai ficar um pouquinho feio. Dito isso, reparando com carinho no capítulo 1154, é realmente muito interessante ver a facilidade que o Shebek parece cortar a montanha em Elbaf. E também lembrar que ele espancou o Loki criança, então possuir o próprio filho só segue a ideia de que ele é tão violento e não se importa com a segurança de ninguém, mesmo que seja uma criança. Fora que bate com várias ideias que a comunidade já comenta há muito tempo, por exemplo a Catarina Devon comentando que o Tite é especial. Essa linhagem dele, né, do Shebek, faz sentido. Também bate com a reação do Zoro e do Luffy em Logtown, eles falando que não é eles, são eles, né? A questão do Barba Negra é ter vários corpos. E agora, indo mais longe ainda, eu fiquei pensando, peraí, mas não faz sentido porque são só 2, né? 2 almas, 2 corpos, 2 frutas. E a parada do Barba Negra é 3, geral sabe que é o número 3. Será que o Barba Negra vai se fundir ao Imu? E aí vai viver no mesmo corpo Imu, Shebek e Barba Negra? Fato é que essa teoria ainda precisa de muito mais evidências para ser confirmada, né? Ou mais contexto pro Oda, que com sorte a gente vai conseguir nesse próprio flashback. Mas aqui no canal Espécie Para, já tá sabendo de primeira, os pontos fortes, os pontos fracos. Eu acho que é uma viagem. Se você tem mais viagens aí para comentar do porquê que é uma viagem essa teoria, comenta. Mas um detalhe que não pode deixar batido, que talvez vai mudar a tua vida para sempre. Se não quiser ouvir, não ouve. O Z hahaha do Barba Negra não é com o Z, né? É o X de Shebek. É o Z de Zebek.
Z, hahaha. Xenoblade Chronicles, no Japão, XZ também, irmão. Não é só aqui no Brasil, não. Vamos que vamos. Então, galera, esse foi o vídeo. Vou deixar a teoria original que eu vi lá no Teco Teco na descrição também, se vocês quiserem dar uma checada. E fiquem ligados, deixa o like, se inscreve, domingão tem live. Tamo junto, galera. Um beijo, um queijo e valeu!